Prazer e alegria, que a paz de Jesus esteja sempre com você. Me chamo Bismarck e você está no canal O Religioso Investidor. No vídeo de hoje iremos aprender como analisar um fundo imobiliário. Espero que esteja curtindo o conteúdo do nosso canal. A nossa missão é formar investidores a partir de pequenas lições como estas. Se você já é nosso espectador fiel, já vai curtindo, comentando e compartilhando o nosso conteúdo para impulsionar para mais pessoas. Se você chegou aqui pela primeira vez, se inscreve no nosso canal e ativa todas as notificações para não perder mais nenhum vídeo. Procuramos ensinar o mundo dos investimentos passo a passo para você. No vídeo anterior, ensinamos como filtrar e escolher fundos imobiliários utilizando as plataformas do Funds Explorer e do Clube FI. Se você ainda não viu o nosso vídeo anterior, vou deixar o card aqui em cima, indicando o vídeo para você poder assistir. E após utilizar essas ferramentas e selecionar vários fundos imobiliários, vamos aprender agora como analisamos passo a passo um fundo imobiliário, após você ter selecionado alguns através dessas ferramentas, para você decidir qual que você vai comprar. Sem mais delongas, vamos analisar agora alguns fundos imobiliários para analisar se é viável a compra, justificando a questão risco-retorno. Vamos lá? Dando continuidade ao nosso estudo de análise de fundos imobiliários, vamos concluir o vídeo anterior. No vídeo anterior, separamos três fundos imobiliários, o MXRF11, o BRCR11 e o BCFF11. Separamos eles após filtrarmos pelo ranking de FIIs do Funds Explorer, através de escolhermos os fundos que tenham maior patrimônio, que tenham uma liquidez diária muito boa, que esteja pagando um dividendo médio acima de 0,5% e que tenha um preço sobre valor patrimonial interessante, que fique entre 0,95 a 1,10. Vamos iniciar nossa análise pelo MXRF11. É um fundo de investimento do tipo híbrido, que ele junta na sua carteira de investimentos em papéis, que são investimentos em renda fixa, que sejam atrelados ao setor imobiliário, como o LCI e um CRI. Tem imóveis também e tem participações em outros fundos imobiliários. Tem uma liquidez muito boa, possui um valor bem acessível para investimento, possui um belo patrimônio líquido e possui também um dividendo muito interessante para os padrões atuais. Aqui no Funds Explorer, após escolhermos o fundo imobiliário, temos aqui a descrição dele, como é que ele funciona. Nessa área dispomos das cotações do MXRF11 ao longo do tempo. Aqui estamos marcando os últimos 30 dias, ou seja, está uma das mínimas dos últimos 30 dias. Se olharmos como ele esteve durante o ano, já chegou a estar na casa dos R$14. Aparentemente, está sendo um bom papel. Aqui tem umas informações básicas do fundo imobiliário. Aqui o fundo de gestão ativa, eu gosto muito de fundos de gestão ativa. Aqui o segmento ele é híbrido. Ele é destinado para investidores em geral, não é restrito a investidores qualificados. Você como pequeno investidor também pode investir, como eu. Na seção dos dados gerais do MXRF11, temos aqui um videozinho do Jacinto. Jacinto é o fundador do Funds Explorer, é um cara muito conceituado no mercado. Se você tiver interesse, é só assistir esse vídeo aqui que ele vai dar uma explicada bem melhor sobre o fundo. Continuando a nossa análise, temos aqui os dividendos que foram pagos nos últimos tempos, desde o IPO, últimos 3 meses, 6 meses. Temos aqui uma área bem interessante do Funds Explorer, que ele faz uma simulação comparando o MXRF11 ou qualquer fundo imobiliário que esteja sendo analisado com a poupança. Ou seja, se há 12 meses atrás você tivesse aplicado R$50 mil no MXRF11, na poupança você teria hoje 51.600. No MXRF11 você teria 59 mil reais, ou seja, estaria ganhando uma bela vantagem em cima da poupança. Temos aqui o valor patrimonial do fundo, que é bastante estável. E agora vamos à cereja do bolo do fundo imobiliário, que é os comunicados que ele faz ao mercado. Eu costumo sempre ficar analisando mensalmente ou a cada 3 meses o relatório do fundo imobiliário. Você clica aqui em relatório e vai abrir um relatório para você. Após abrir o relatório, uma das coisas mais importantes que você tem que analisar é, uma delas, vou citar várias durante o esboço aqui. O comentário do gestor, que vai fazer uma análise e dizer para você, um cotista, tudo o que está acontecendo no fundo imobiliário. A minha dica é, se você ler isso aqui e não entender o que está acontecendo, não invista. Aliás, você nunca deve investir em algo que você não conheça. Pois se você não consegue entender o que o gestor estiver explicando a você, é porque ele não quer que você entenda. Logo, você não investe nisso. Temos aqui as informações gerais do fundo, o seu objetivo, as informações gerais, o ticket, patrimônio, todos os dados do fundo imobiliário. Além de analisar as informações atuais do fundo imobiliário, uma coisa que você deve dar muito foco é o portfólio do fundo, é onde ele está investindo. No caso do MXRF11, ele é um fundo híbrido. Aqui está a diversificação dele. 86% do investimento do fundo
é em crédito imobiliário. São papéis de renda fixa atrelados ao setor imobiliário. 2% ele tem em caixa, dinheiro guardado, para poder fazer novas aquisições. 5% ele investe em outros fundos imobiliários e 7% o fundo tem em imóveis, bastante diversificado. Em relação à parte de investimento de fundos imobiliários do MXRF11, temos aqui a descrição do gestor e temos aqui também embaixo a exposição do fundo, ou seja, a carteira de FIIs cresceu no mês de julho e está com saldo de 66 milhões aproximadamente. Aqui estão os fundos que ele investe. São 4 fundos imobiliários. Esses dois aqui eu não conheço, não são usuários de mercado, mas possuem uma bela relevância na carteira deles. E entre eles aqui tem o BRCR11, que vamos analisar daqui a pouco. Ou seja, é uma pimentinha que o MXRF11 botou para poder ter um ganho de capital, eu acho. Aqui embaixo está a composição da carteira do MXRF11, que para mim esse é o filé do fundo imobiliário. Todos os certificados de recebível imobiliário que ele dispõe na sua carteira de investimentos. Aqui tem títulos de renda fixa que são do Banco do Brasil, da GPA, do Magazine Luiza, da Elbo, com várias taxas assim, diferenciadas. Isso aqui é tudo o que o fundo está investindo. Não sei se vocês lembram, mas eu cheguei a comentar em vídeos anteriores que eu não investia em CRI diretamente porque eu não achava tão vantajoso dispensar R$1.000 para investir num ativo só. Eu prefiro pagar coisa de aproximadamente R$11 para ter investido em vários títulos aqui de ótima qualidade que muitas vezes você não conseguiria comprar, onde tem um gestor muito capacitado para ver o que é melhor para você e todo mês você recebe uma remuneração disso. Ou seja, você com apenas R$11 consegue investir em fundos imobiliários, consegue investir em imóveis e consegue investir em toda essa carteira recheada de CRIs. É muito bom e é sensacional. Sem contar que é um investimento com valor bastante acessível, qualquer um pode investir. Continuando aqui, tem até uma descrição e comentários do gestor sobre alguns papéis. É tudo bem claro e explicado para você, porque o gestor busca ser o mais transparente possível para que mais investidores venham investir junto ao fundo, para deixar ele cada vez maior. Finalizando a análise sobre o MXRF11, o Maxi Renda, temos aqui a parte imobiliária também, que ele tem participação. Lembrando que isso não se trata de recomendação de compra ou de venda. Vamos passar para o próximo ativo a ser analisado. Vamos analisar agora o BRCR11. O BRCR11 é um fundo imobiliário, diferentemente do MXRF, é um fundo de tijolo, é um fundo de laje corporativa. Possui uma liquidez muito boa também, um belo dividendo e um patrimônio líquido bastante considerável. Ele teve um certo destaque por ter um preço ou valor patrimonial com desconto de em torno de 20%. Temos aqui abaixo a descrição do fundo imobiliário, como é que ele trabalha, qual é o objetivo dele, as suas características. Aqui abaixo temos também as cotações nos últimos 30 dias, que está na mínima dos últimos 30 dias. É algo a ser analisado no relatório para ver se tem alguma adversidade que fez com que a cota caísse bastante, ou é só uns vendedores de susto no mercado. Nesse fundo imobiliário não temos o vídeo do Jacinto, ele acabou não gravando, mas temos alguns dados gerais sobre o BRCR11. Temos aqui a de sua descrição e temos algumas fotos de alguns ativos do fundo. Temos os últimos dividendos nos últimos tempos, desde o IPO, no último 3 meses, 6 meses, 1 ano, e vemos que tiveram durante a história alguns fatos não recorrentes, porque esses dividendos aqui não são normais, mas eles pagam dividendos de maneira bem constante, de maneira estável. Fazendo a simulação do BRCR11 com a poupança, ele estaria ganhando a poupança em 48%. Valor patrimonial, aconteceram algumas oscilações durante o caminho, mas nada que seja muito agravante ou relevante. Por se tratar de um fundo imobiliário de laje corporativa, de tijolo, temos aqui a diversificação de ativos. Possuem 12 ativos, 12 prédios, que são localizados 25% no Rio de Janeiro e o restante no estado de São Paulo. Lembrando que, por se tratar de um fundo imobiliário de tijolo, você deve dar um foco muito grande para a localização. Localização é tudo, segundo as nossas orientações do professor Baroni e do professor Arthur Vieira de Moraes. Pois, se um inquilino resolver sair do seu imóvel, que você é cotista, ele tendo uma boa localização, não vai demorar muito para outro inquilino querer alugar a área locável. Como o fundo é majoritariamente de laje corporativa, tem um dado a ser analisado que não teve no MXRF11, que é a vacância. Ou seja, vemos que a vacância está um pouco estável e que 15% a 85% da área locável está ocupada, 15% está vaga, ou seja,
É interessante você ter algum fundo imobiliário na sua carteira que não tenha 100% de ocupação, pois se você está investindo em algo que está 100% locado, não existe possibilidade do seu rendimento mensal subir. Ter um pouco de vacância é até saudável para um fundo imobiliário, pois se ele for locado 100%, você vai ter um aumento na sua renda mensal. Chegamos aqui à área de comunicados. Como sempre, vamos analisar o relatório, que é o que mais me interessa para fazer uma análise. Abrindo o relatório do BRCR, temos aqui as últimas notícias que o gestor vai explicar para você, toda a movimentação que está acontecendo no fundo imobiliário. Analisando o portfólio, dá para perceber aqui que um fato bastante que chama a atenção é que a grande maioria dos prédios do fundo imobiliário são A ou AAA, ou seja, são prédios de altíssima qualidade. Possuem diversos inquilinos, ou seja, não é um monoinquilino. Caso, por exemplo, o banco GEMAC queira sair do prédio para outro local, talvez o fundo não sofra tanto como você ter um fundo imobiliário que ele majoritariamente seja alugado para apenas um inquilino só. Por se tratar de fundos imobiliários que envolvam prédios, é bom você se atentar para a questão da duração dos contratos de locação, que é outra informação muito importante em fundos desse tipo. Todos os fundos imobiliários dessa natureza têm que ter o cronograma dos vencimentos do contrato, dos aluguéis. Ou seja, você percebe que a grande maioria dos contratos vão se vencer de 2023 em diante. Ou seja, para você, pequeno investidor que está querendo entrar agora, um fundo imobiliário como esse talvez não tenha tanta oscilação no mercado nos próximos 2 anos, pois a maioria dos contratos vão se vencer a partir de 2023. Cabe agora analisar minuciosamente para ver se é vantajoso ou não investir no fundo imobiliário desse. Mesmo ele estando com um belo desconto, pode ter alguma pegadinha no meio do caminho que a gente não viu superficialmente. Tem que ver com mais análise, lendo todo o relatório, que não é tão amplo. E agora, para fechar nossa análise, temos agora o BCFF11, que é um fundo de fundos. Tivemos o fundo híbrido, que mistura renda fixa com renda variável. Tivemos um fundo majoritariamente o fundo de laje corporativa. E agora temos um fundo imobiliário que investe em outros fundos imobiliários. Como assim? Você vai colocar o seu dinheiro em um ativo só e o gestor vai se responsabilizar para comprar diversos ativos na Bolsa de Valores. Temos aqui a descrição do fundo imobiliário, que é um FOF, fundo de fundos. Temos aqui as cotações do BCFF nos últimos 30 dias, que está bem próximo à máxima, mas se compararmos a cotação no ano corrente, verificamos que não está tão na máxima assim. Aqui foi um belo ponto de entrada. Quem entrou em março está sorrindo à toa. Temos as informações básicas do fundo imobiliário. Olha, o Jacinto apareceu aqui mais uma vez. Aqui ele tem um vídeo bem explicativo sobre 5 fatos do BCFF11. Recomendo você dar uma assistida caso queira ter um interesse em investir no BCFF11. Confesso que eu invisto nesse fundo. Os dividendos nos últimos tempos, bastante estável. Valor patrimonial bem estável, poucas oscilações. E agora vamos aos comunicados do BCFF, que é a nossa cereja do bolo. Vamos lá, o relatório, que é o que a gente precisa para analisar o fundo. Abrindo aqui o relatório do BCFF11. Como sempre, vamos lá ver aqui tem o objetivo do fundo, as principais características dele, a mensagem ao investidor, que recomendo você ler, a quantidade de FIIs que ele tem na carteira, ou seja, você investe em um fundo só e ele mesmo se encarrega de investir em 64. Eu prezo muito por diversificação. Se você não está com muito dinheiro para diversificar, quer investir em fundo imobiliário, investir em um fundo como esse é diversificação na certa. Em outros fundos, vamos direto ao portfólio. Aqui, vamos direto a como o fundo está exposto. Ou seja, 29% dos fundos imobiliários aqui dentro são de CRIs, ou seja, são fundos de papéis. 2% são de contratos atípicos, 16% de shopping, 14% de laje corporativa e 17% de caixa, que é a parte que o fundo fica guardado o dinheiro em caixa para poder fazer aquisições durante o mês para comprar e vender, para dar um ganho de capital, para incorporar no nosso rendimento mensal, para deixar o nosso rendimento um pouquinho mais gordo. Mas não é porque o fundo imobiliário, que ele é um fundo de fundos, que não ia explicar aqui onde é que ele investe. Aqui a gente consegue ver o segmento de atuação. A grande maioria, como a gente já tinha visto, ele é de CRI, uma parte de shopping, comercial, híbrido. Tem uma parte aqui que não aparece no outro, que ele investe em fundos hospitalares, fundos hoteleiros, do setor educacional e em logística também. E aqui temos os top 20, os 20 principais FIIs que tem na carteira do BCFF11. Temos alguns bem conhecidos, inclusive já analisamos hoje. O BRCR11 olha, é o top 4, ou seja, se ele está achando que é um bom fundo, por que você não investiria também? Lembrando que não é recomendação de compra ou de venda. Confesso que alguns aqui, fundos imobiliários que aparecem aqui, eu tenho também. Inclusive aparece aqui o nosso MXRF. Ou seja, são bons fundos imobiliários ao ponto de um fundo como esse, altamente capacitado, colocou em sua carteira para diversificar para o investidor. Aqui tem a estratégia do BCFF, ou seja, 43% é para dar renda a você e 57% é ganho de capital, para você ter um
percentual de ganho acima da média. E aqui temos um comparativo de rentabilidade do BCFF com o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários, com o CDI e com o Ibovespa. Demonstrativo de resultados e alguns contatos caso você queira tirar qualquer dúvida, eles são bem solícitos. Você pode entrar em contato que eles respondem você muito rápido. Já fiz até esse teste. E no mais, é só. Essa foi uma breve análise de 3 fundos imobiliários que eu faço recorrente para ver se eu continuo mantendo eles na minha carteira ou não. Utilizando as ferramentas do Fundos Explorer, do Clube FI, para você separar alguns fundos imobiliários interessantes e aplicando essas estratégias de análise que foi passado nesse vídeo, você fica totalmente apto a separar o que é melhor para o seu perfil. E por hoje é só. Estivemos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E o que vale é o que importa.